Olá, eu sou a Ana Silvia Rosal de Rosal, psicanalista e psicóloga. Estou retomando as atividades aqui do canal. Diminui o ritmo no final do ano passado, porque eu estava entregando, depositando a tese de doutorado. E agora, com mais tempo, vamos nos encontrar mais. Eu pretendo falar hoje sobre a formação em psicanálise, um tema que está muito discutido no momento, em função de uma escola, uma faculdade, oferecer uma graduação em psicanálise. E o pior é que tem muita gente interessada. Mas antes de falar sobre isso, eu vou me apresentar. Porque, como diz o meu colega Christian Dunker, psicanálise tem nome e sobrenome. Você precisa conhecer a trajetória daquela pessoa que está transmitindo a psicanálise para você. Bom, eu fiz psicologia, fiz uma formação em psicanálise na USP, sob a coordenação do professor Riad Simon. Essa formação tinha, além das supervisões de casos, era necessário fazer análise. Mas não foi na formação que eu me formei, isso não é suficiente. Antes de chegar à formação, eu já tinha realizado muitas leituras em grupo, individualmente, minicursos. Uma boa formação séria, ela não vai introduzir o conhecimento psicanalítico para este candidato. Não, ele já tem que vir com um alicerce, com uma base, e aí, numa especialização, você vai aprofundar. Inclusive, achar a sua identidade dentro da psicanálise. Eu fiz a formação há 25, 28 anos por aí. Nesse período eu atendi individual e casais. Nos primeiros anos eu atendia criança, num dado momento eu parei. Continuei minhas supervisões por muito tempo. Comecei a dar aula na Escola de Sociologia e Política de São Paulo, depois fui para outras universidades. A docência para mim é muito prazeroso, aliás, a transmissão da psicanálise como um todo é bastante prazeroso e dá aprofundamento também, porque quando você vai preparar uma aula, você vai recordar artigos que você já leu várias vezes, por exemplo, mas sempre que volta lá tem algo a ser descoberto. Porque a psicanálise ela não é assim linear, o estudo, a apropriação desse conhecimento. À medida que você lê outros autores, variados autores, aquilo vai se integrando e formando um pensamento, uma posição para cada analista. A minha formação é o que alguns chamam de escola inglesa e que outros se incomodam bastante de falar da psicanálise entre escola inglesa e escola francesa. Então, sem polêmica, a escola inglesa de psicanálise você vai estudar majoritariamente Freud, lógico, o Winnicott, Bion e Mellencamp. Então, durante a formação eu vi muito esses 4 autores e os seus colaboradores importantes. Os discípulos da Melanie Klein, Paula Heimann, Anna Siegel, tantos outros, os interlocutores de Freud, Carl Abram, e por aí vai, são muitos autores. Esses 4 grandes psicanalistas também não são suficientes para a nossa formação. O psiquismo é muito amplo. A psicanálise ela não é profunda e complexa à toa. Ela é na medida que o psiquismo coloca isso em questão. A psicanálise não foi constituída somente por Freud, ele foi o fundador e sua preocupação desde o início foi estabelecer a interlocução com seus pares, os famosos grupos das quartas-feiras, onde ele se reunia para trocar, debater. E um exemplo que é perene a formação do psicanalista é que o Freud retorna ao caso Dora 10 anos depois para rever e observa que ele não interpretou a transferência, ele não percebeu sequer a transferência que Dora desenvolvia em relação a ele, claro, sua paciente. Então, a minha formação em psicanálise se deu por meio de leitura, muita leitura individual, em grupo, os famosos grupos de estudo, supervisão clínica. Fiz anos com uma mesma supervisora, depois de um tempo eu mudei, depois voltei para a mesma e a gente vai experimentando. Alguns grupos de estudo incluem supervisão também, ou melhor, supervisão em grupo, além da formação propriamente dita, que foi dirigido e aprofundado dentro de um tema
tempo específico para isso, que foi o curso coordenado pelo professor Riad Simon. Infelizmente não mais entre nós, né? Um excelente psicanalista, um kleiniano, daí talvez venha essa minha afinidade com a Melanie Klein. Não sou exatamente uma kleiniana, eu transito por variados autores da escola inglesa, mas eu tenho uma admiração, eu acho que a teoria kleiniana ajuda imensamente, amplia a escuta na clínica. Bom, depois eu fiz mestrado e doutorado, que eu acabei agora na PUC. Tive o prazer de ser supervisionada pelo professor Renato Mezan, um psicanalista bastante importante, uma larga experiência, tanto clínica quanto teórica. Aliás, quem quer livros, né, de psicanálise para ler, eu sugiro os livros do professor Mezan. Ele tem livros sobre a metapsicologia, sobre a história da psicanálise e também sobre fenômenos sociais que ele pensa a partir do referencial psicanalítico. Então essa já fica aí como uma dica de leitura. Eu conciliei o consultório com a didática, os cursos nas universidades, onde também eu já dei supervisão clínica por muito tempo em universidade, como estágio clínico, e agora cursos que, com a pandemia, saíram do consultório físico e vieram para a plataforma, né? Agora são cursos online. Tenho artigos publicados, alguns capítulos de livro, um livro que foi do meu mestrado e do doutorado é possível que também desemboque num livro, né? Com mais calma, talvez ampliando, porque é um tema bastante amplo. Eu estudei as implicações psíquicas do refúgio. Conversei com sírios que vieram solicitar o refúgio em São Paulo. E aí, então, toda essa questão do trauma, que é a guerra e o desenraizamento, que é o sair da sua terra natal no susto, às vezes só com uma mochila, né? Imagina a agressividade que é isso, mas isso vai ficar para um outro vídeo que eu vou fazer para vocês. Fiz vários grupos de estudos com psicanalistas sempre mais experientes que eu, claro, desde o início, e não parei de estudar. Né? Continuo estudando, ao mesmo tempo que também estou na transmissão, né? Ministro os meus cursos, supervisão de casos. Então, assim, se você pretende, né, circular nessa área, se estabelecer ou se identifica com a psicanálise, importante é saber que demanda bastante leitura, bastante reflexão, debate, interlocução. À vista disso, no início da pandemia, momento inédito, né? Pelo menos para as gerações que estão aqui, eu tive a ideia de promover algumas lives, né? Porque é algo o que nós estamos vivendo tão ímpar, né? Não só a questão do isolamento social, a mudança de toda a nossa estrutura, da rotina, dos hábitos, mas também as questões psíquicas que emergem, por exemplo, quando a pandemia nos lembra que nós somos finitos. Então, realmente é um momento muito importante para a gente debater por quê. É novo para todos, embora na história tenha casos, né, similares, próximos, enfim. Mas a cultura atual, ninguém sabia nada. Estamos aprendendo com a pandemia nesse sentido, como a nossa cultura se vê frente a essa situação. Então eu comecei a fazer lives com colegas, professores, amigos. A primeira live, inclusive, foi com o professor Renato Mezan para discutir sobre esse momento. E daí outros psicanalistas vieram, então assim, me senti muito apoiada por todos que estiveram comigo nas lives. E a ideia dessas lives é justamente sustentar um local de interlocução naquele momento onde nós fomos obrigados a ficar distantes. A internet permite que a gente fique em contato, fique próximo, mas com a distância física necessária para nos protegermos do vírus. Então essas lives começaram e ficam aqui no canal, né? Eu faço no Instagram, mas depois eu trago aqui para o YouTube e fica como registro aí aberto para todos.
Agora, em relação à formação à psicanálise, não é um curso, são várias situações, várias atitudes, vários mergulhos, várias ações que nós temos em torno dessa formação. A formação em si, provavelmente é o curso mais longo que a gente vai fazer, que tem sim uma avaliação, tem um nível de exigência ali determinado, tem horários fixos. Então tem esse formato que a gente reserva um espaço na nossa agenda para nos dedicarmos a essa formação durante X tempo. E aí, isso é suficiente para me tornar psicanalista? Na verdade eu diria não, porque só, como eu disse, o curso isolado não forma ninguém. A gente é formado no divã, mas como paciente do divã, as supervisões clínicas e várias modalidades e intensidades de estudo. Variados autores contribuem para a compreensão do psiquismo, para a gente compreender a humanidade e o sujeito do inconsciente. Muitos, depois de Freud, vieram e ainda estão aqui, psicanalistas, colaborando com experiências singulares, com uma escuta muito própria, mostrando outros modos de determinado comportamento, subjetividade, melhor dizendo, se constituir e se expressar. Então a gente precisa ler bastante e, de preferência, em grupo, discutindo, trocando. Uma formação em psicanálise, uma graduação, melhor dizendo, em psicanálise, pode dar a ilusão de que nós estamos prontos. Então agora eu sou psicanalista porque eu tenho um curso. Não. Não é o curso que vai te fazer psicanalista, mas é como você vai percorrer a sua trajetória ao longo da formação. O seu percurso, do início até lá, vamos dizer, a aposentadoria. É isso tudo que constitui, não é o fato de eu ter, por si só, estudado com fulano ou feito um curso em tal instituição. Tem que ter todo esse conjunto. Por isso mesmo que as instituições exigem uma análise pessoal, no caso da Sociedade Brasileira de Psicanálise, até a análise didática, né, que é com psicanalistas bastante já experientes e tal, para se trabalhar o sujeito psicanalista. Porque se eu não conseguir elaborar minimamente os meus traumas, os meus complexos, vai ocorrer um ruído quando algum paciente trouxer algo similar. E aí eu saio do lugar de psicanalista. Então, quem propõe uma formação em psicanálise, acho que ele está vendendo uma ilusão. É uma ilusão que vai se desfazer muito rapidamente quando vocês começarem a atender. Então não se intimidem, é possível sim, só que não é um curso isolado que vai capacitá-los. Veja o exemplo de Melanie Klein. Melanie Klein não tinha sequer curso superior, mas ela tinha o quê? Um material interno muito bom, pela própria experiência de vida dela, teve experiências difíceis de depressão, dificuldade com a maternidade, e era uma pessoa que pensava sobre isso. Ela tinha um contato com o seu mundo interno. Quando ela se depara com um texto do Freud, ela fala, opa, isso me interessa, e aí ela vai buscar a formação, mas a Melanie Klein investe principalmente em duas análises pessoais. Uma, ninguém mais, ninguém menos, do que o Abraham e o Ferenczi. Então, o exemplo da Melanie Klein está aí gritando para a gente não ter dúvida da importância de uma boa análise para a formação do analista. Então, essa ideia de vou fazer um curso e no final eu recebo um diploma e sou psicanalista, isso não existe na psicanálise. Se alguém oferece a psicanálise nesse formato, saiba que ela não está te oferecendo uma formação em psicanálise. Isso é muito importante e depende muito de cada um de nós individualmente. Não sabemos ainda se essa graduação será aprovada ou não. Não importa, o mais importante é aquele que está ingressando no campo ter clareza de que não vai ser lendo meia dúzia de textos, ou fazendo uma graduação em psicanálise, ou mesmo um curso de formação puro e isolado, que vai dar conta de constituir, de estabelecer uma escuta psicanalítica.
Provavelmente vocês já ouviram falar no famoso tripé, né? A formação do psicanalista se dá principalmente pela sua análise pessoal, mas análise para valer, né? Não é para enganar a si mesmo, fica um pouquinho aqui e aí para, quando a resistência vem, depois de um tempo começa com outro psicanalista, fica mais 6 meses e para. Não, é fazer uma análise de modo extenso e vá conversando isso com o seu analista, ele vai saber quando for o momento da alta. Muito estudo, que vai desde a leitura individual, pequenos grupos, cursos de pequena, média, até o curso de formação propriamente dito, que é super importante vocês fazerem numa instituição séria e ética na sua cidade aí. Provavelmente tem alguma, que eu conheço aqui de São Paulo, mas também não vou citar nomes. E os profissionais com quem você vai fazer a sua supervisão clínica, que principalmente, não só, mas principalmente no início da clínica, é de fundamental importância. E como eu estou fazendo esse vídeo pensando em quem está começando no campo, quem está ingressando no campo psicanalítico, eu vou tratar desses elementos bem básicos que talvez sejam mais úteis. O que eu quero dizer? Eu tenho observado os alunos da psicologia que pretendem fazer uma especialização ou uma formação, melhor dizendo, em psicanálise, eles vêm muito assim com uma ideia de rápido, sabe? Não, mas eu queria um curso rápido. Um curso rápido não forma psicanalista. Esperamos que um longo contribua muito para a formação. Da mesma forma, eu ouço comentários do tipo: eu já li esse texto do Freud. Sim, você leu uma vez, provavelmente sozinho ou na graduação. É muito diferente de ler em profundidade de um grupo de estudos ou durante a sua formação. Pressa não combina com a psicanálise. Esses 3 pilares precisam ser desenvolvidos concomitantemente: a análise pessoal, a supervisão dos casos e o estudo propriamente dito, que eu gosto de chamar a parte didática, que vai desde muita leitura, não só de psicanálise, cultura geral como um todo. A gente não pode deixar de ler filosofia, sociologia, os romances clássicos da literatura. O nosso instrumento de trabalho é a mente. Então, quanto mais você conhece, por exemplo, os clássicos da literatura universal ou brasileira, imagina, você tem referências, você tem modelos. Determinada fala do paciente pode te remeter a uma cena dessa história e, a partir disso, comunicar algo, um afeto, por exemplo. Então, vamos voltar aqui aos 3 pilares. A análise pessoal, com um psicanalista experiente que tenha uma boa formação, aquela de várias vezes na semana. Uma vez por semana é muito pouco para o psicanalista em formação. Quando você começar a entender, buscar um supervisor para os seus casos clínicos e a parte didática, que vai desde, repetindo aqui sem querer ser repetitiva, leitura individual, leitura em grupo. Tem gente que vai para a área acadêmica, mestrado e doutorado, mas aí é que tá. No mestrado também ninguém vai começar a aprender psicanálise. Você já tem que levar este conhecimento e aí se dedicar a um único tema, ou um conceito psicanalítico, ou um fenômeno social, um comportamento, à luz da psicanálise. Mas no mestrado, o professor não vai lá te falar o que é o id, o ego e o superego. Então, para entrar no mestrado e ser orientado por um psicanalista, é importante que você já tenha uma boa trajetória, senão você não vai aproveitar bem essa oportunidade. Mestrado e doutorado é um mergulho profundo num tema específico ou num fenômeno específico, portanto ele requer que a gente já chegue lá com um conhecimento importante sobre o tema. Por outro lado, eu também vejo que os alunos imaginam assim, que eles precisam ter uma formação sólida, ampla, enorme, longa, 30 anos de estudo para começar a atender. Também não é isso. Se você vem fazendo as suas leituras, seu grupo de estudo, a sua análise pessoal,
e num dado momento acha que já pode atender, por exemplo, quando sair da faculdade, já que no Brasil é tão comum, a maioria dos psicanalistas vem da faculdade de psicologia, se você tem esse senso ético de responsabilidade e está com um supervisor, né, está acompanhada de um supervisor, continua estudando, envolvida em grupos de estudos, você pode sim começar a atender, né? Sem pressa, sem encher o consultório no primeiro momento. É algo para você também ir sentindo o que te deixa à vontade, o que te deixa inseguro, e aí você vai aprofundando isso na sua análise e também nos seus estudos. Então esse vídeo foi ao mesmo tempo para me apresentar para quem está chegando e para comunicar a todos, inclusive os que já me acompanham há algum tempo, que agora eu pretendo publicar um vídeo por semana ou no máximo a cada 15 dias, porque de fato é um espaço de transmissão, de interlocução. Então vocês podem colocar abaixo o tema do interesse de vocês, ou alguma pergunta, ou enfim, alguma questão até divergente do que eu apresentei. É um espaço de interlocução. Com respeito, ética e responsabilidade, nós podemos falar sobre tudo, né, em torno da psicanálise. Inclusive, eu tenho uma ideia que quem quiser, quem achar interessante, pode escrever com uma pergunta. Eu estudo bastante as questões da interculturalidade. Além do sujeito, né, do indivíduo, do individual, eu estudo muito as interações do sujeito com a cultura. Acima de tudo, pessoas que circulam por culturas variadas. Tem um monte de nome que eu nem vou entrar na questão agora, senão vai dar uma discussão aqui muito longa, mas pessoas que em algum momento mudam de cidade ou de país. E aí se depara com uma nova cultura e uma série de desafios pessoais, né? E também do ponto de vista social, muito importante essa temática. Então, vocês fiquem à vontade para fazer perguntas, sugestões. A ideia desse vídeo era comunicar então esse retorno e me apresentar para vocês. Mas coloquem aí o que vocês queriam saber mais, o que vocês acharam, para ajudar também a dar uma direção aqui, já que é uma interlocução, né? Eu não posso falar sozinha. Um abraço, até mais.